Fala pessoal, tudo beleza? Vamos falar agora aqui das chamadas medidas de dispersão, tá ok? São duas, variância e desvio padrão, beleza? Vou te contextualizar para você entender a ideia dessas duas medidas. Veja bem, coloquei aqui duas distribuições. Vamos supor que representa a idade de um grupo de pessoas. Então, o primeiro grupo tinha idades 20, 19, 20 e 21. E o outro grupo tinham idades 39, 6, 34 e 1. Então, a hora que você olha para os dois grupos, você já percebe que tem muita diferença entre eles, correto? Entretanto, se você for calcular a média para cada um deles, nesse caso aqui, a média vai dar 20. E aqui, a média também vai dar 20. O que isso significa? Embora a média para os dois grupos seja a mesma, a hora que você observa os dados, você vê que esses grupos são muito diferentes um em relação ao outro. Esse daqui, todo mundo tem idade mais ou menos ali próximos de 20 anos. Esse daqui a gente tem desde uma criança de 1 ano até uma pessoa adulta de 39 anos. Ou seja, aqui nossos dados estão variando muito mais do que aqui em cima. Então você pode perceber nesse momento que a média sozinha, ela não é uma medida tão boa para que você entenda como que os dados do seu grupo estão se comportando. Então, para a gente ter uma ideia de como que está acontecendo essa variação dos dados em relação à média, a gente vai usar essas duas medidas aqui de variância e desvio padrão. Na aula de hoje, eu vou mostrar só a interpretação, tá ok? O Enem cobra a interpretação, cobra a continha às vezes também. A conta eu vou deixar para uma outra aula. Tá? Na aula de hoje nós vamos falar apenas da interpretação desses caras. Variância e desvio padrão não são a mesma coisa. Variância é uma coisa, desvio padrão é outra. Entretanto, a interpretação dessas duas medidas é a mesma. Tá ok? Então, na hora que eu estou colocando aqui essa barra, variância barra desvio padrão, não estou falando que eles são sinônimos, não. Estou falando só porque a interpretação é a mesma para os dois casos, tá ok? E veja bem, palavra variância, o que te lembra? Não é variação? Então, a gente vai ter a seguinte situação. Se eu tenho um grupo que tem uma variação grande dos meus dados, por exemplo, esse daqui tem uma variação muito maior do que a de cá. Então, a variância desse grupo, ela é maior do que a variância do de cá. Variância está relacionada com a variação, tá ok? Olha só o que eu anotei aqui, ó. Variância e desvio padrão são medidas que servem para dar a ideia da variação, regularidade, distribuição dos dados em torno da média. Então, eles vão falar com a gente se nossos dados eles estão nessa faixa ou se eles estão nessa faixa. Beleza? A interpretação que eu quero que vocês guardem, isso daqui que é uma parte super importante da aula de hoje, é a seguinte. Quanto maior for a variância ou maior for o desvio padrão, mais irregulares, heterogêneos e afastados da média são os dados. Vamos repetir? Quanto maior a variância ou maior o desvio padrão, mais irregulares, mais heterogêneos e mais afastados da média são os nossos dados. Isso aqui é fácil de você entender, tá? Por essa questão que eu falei da variação. Se eu tenho uma variância grande, quer dizer que eu tenho uma variação grande dos meus dados. E se eu tenho uma variação grande, quer dizer que esses dados eles são irregulares, heterogêneos e eles estão afastados da média. Tranquilo? A interpretação é a mesma para o desvio padrão. Vamos ver como é que o Enem cobra isso. Essa questãozinha aqui é do Enem. Ela fala o seguinte. A tabela mostra dados da pesagem de 4 atletas em um torneio. A luta de abertura será entre o atleta mais regular e o menos regular. Então, aqui tem alguns dados, né? A pesagem, primeira pesagem, segunda pesagem, a terceira pesagem, média, mediana e o desvio padrão para cada um deles. Eu não coloquei a pergunta. A pergunta é, qual que vai ser a luta de abertura? Presta atenção numa coisa. Essa palavra aqui, ó, regularidade, é uma palavra-chave para esse assunto. Se a questão falar de regularidade, o que você vai ter que verificar é variância ou desvio padrão, a depender do que ele deu no enunciado.
Tá ok? Então vou repetir. Se a questão falar de regularidade, a medida que você tem que investigar é a variância ou o desvio padrão. Ele está falando que a luta ela vai ser entre o atleta mais regular e o menos regular. Qual que é o atleta mais regular? Pensa comigo. Se eu quero um atleta mais regular, eu quero que meus dados eles sejam mais próximos da média. Eu quero que meus dados sejam mais homogêneos. Então, isso eu estou querendo uma variação pequena dos meus dados. Uma variação pequena quer dizer uma variância ou um desvio padrão pequeno. Então, esse atleta mais regular aqui, ó, ele vai ser o que tiver o menor desvio padrão. Porque ele vai ter uma variação pequena, então ele vai ser mais regular. E o menos regular, qual que vai ser? É o que tiver o maior desvio padrão. Porque se ele é menos regular, quer dizer que ele é muito irregular. Então, se ele é irregular, ele é afastado da média, ele é heterogêneo e ele tem uma variação maior, uma variância maior e, consequentemente, um desvio padrão também. Então, a luta de abertura vai ser entre os lutadores que tiverem maior e menor desvio padrão. No caso, o maior desvio padrão é 8,49, então é o atleta 2, e o menor é 4,08, que é o atleta 3. Então, quem fará a luta de abertura são os atletas 2 e o atleta 3. Então, se ele falar regularidade, a gente tem que olhar para nada mais. Só desvio padrão ou então variância. Beleza? Valeu!